Beleza, pessoal. Olha só. Nossa aula hoje, ela começa com um ponto aonde a gente parou no nosso último encontro. Então, se vocês lembrarem, a gente estava falando das fases que a burocracia passa no Brasil e terminamos ao final da ditadura militar. Falamos da tecnoburocracia, que foi aquele período característico da ditadura militar. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar da etapa seguinte, onde a gente conclui aquele texto do Federico Lustosa. Então, aquele texto vai continuar na nossa bibliografia, o final dele, e vamos continuar também, e eu vou falar um pouco a respeito do perfil da nossa burocracia, das mudanças recentes que a gente viu a partir de dois textos que vão estar na nossa bibliografia também. Então, vai ser isso aí. Vamos começar retomando um pouco, né, o que a gente já falou. Né? Primeiro, eu quero pegar uma parte que é um trecho que é da conclusão do Federico Lustosa da Costa. Né? Ele diz o seguinte, que parece simplificador reduzir a história administrativa do país a momentos antes e depois. Na verdade, aí ele fala da colônia, né? A administração colonial conheceu diferentes fases e teve um impulso modernizador com o consulado pombalino, que foi o período em que o Marquês de Pombal governou Portugal. O Império Brasileiro também tem sua organização governamental marcada por etapas bem distintas, destacando-se a adoção do regime parlamentarista e o fortalecimento progressivo dos governos provinciais. E a própria República Velha também se caracterizou por avanços e recuos na questão da descentralização e viu nascerem algumas empresas e autarquias e surgirem diferenciações na estrutura ministerial. Então, nesse primeiro pequeno trecho, o que ele está dizendo é quando a gente faz, como eu trouxe para vocês, 4 fases, patrimonialismo, burocracia corporativista, tecnoburocracia e reforma gerencialista, a gente está simplificando demais. Porque dentro de cada um desses períodos, a gente tem grandes variações. Não é algo que quando, por exemplo, o patrimonialismo não começa no descobrimento do Brasil e vem até 1930 sem mudança. Né? Se o país passou por tantas mudanças, é óbvio que houve modificações. Da mesma forma, em 1930, quando Vargas assume e começa um modelo que a gente chama de burocracia corporativista, ou corporativismo burocrático, né? Então, aquela ideia de você ter representantes dos atores sociais, dos patrões, dos trabalhadores, participando do aparelho do Estado, né? Ou seja, uma coisa oficial, né? Todo mundo precisa fazer parte institucionalmente, né? Isso vai de 1930 a 1964, mas, obviamente, existem mudanças. Até porque isso começa em 1930, num período de relativa liberdade, entra em 37 numa ditadura feroz do Estado Novo, que vai até 45. 1945 muda novamente para uma democracia. Né? Então, é óbvio que o Estado ele não vai ser uma coisa única nesse período todo. Né? Mesmo no período da ditadura militar, ele tem suas mudanças. Mas o que é fundamental do que eu trouxe para vocês? Né? É que essas grandes mudanças que a gente chama, essas grandes categorizações, elas estão ligadas a uma necessidade de acumulação da economia brasileira. Então, todas essas mudanças que o autor mencionou a respeito do Estado colonial, do Estado no Império, né? É óbvio que essas mudanças ocorreram, mas sempre ali você tinha uma economia que era baseada em um produto apenas, em um produto agrícola, podia ser o açúcar, podia ser o algodão, podia ser o café, podia ser o ouro, que não era um produto agrícola, mas um produto mineral, né? Mas um produto apenas,
que era produzido não para as nossas necessidades, mas sim para ser vendido para fora, para ser exportado. E isso, ao longo de todo o período que a gente chama de patrimonialismo, não mudou. O que mostra que, apesar das diferenças conjunturais, a gente consegue observar que a necessidade de acumulação não precisava de um Estado profissional. Porque, como a gente já falou, o campo de atuação pública era muito limitado. Né? Então, a gente tinha o espaço do mando privado era o que prevalecia. Né? Numa grande fazenda de latifúndio, o fazendeiro era o senhor da vida e do destino de todo mundo que estava ali. Né? E numa economia que se baseava no que era produzido por esse latifúndio, você não tinha muita possibilidade de uma vida fora dali. Então, as pessoas que eram livres, né? Primeiro que a grande maioria já era escravo, mas também as pessoas que eram livres, elas tinham que se sujeitar ao mando do senhor de terra, do senhor de engenho, do barão do café, do coronel na República Velha. E você percebe que isso vai mudando também. Né? Desde o senhor de engenho da colônia, quando você vem para o Império, você tem já o barão do café. E quando você vai para a República, você tem o coronel. São formas diferentes do mesmo processo. Por quê? Porque a dinâmica da economia ela não muda. Ela muda somente a partir de 1930. E aí a gente precisa fazer uma reforma radical no nosso Estado. E essa reforma, que é feita naquela época, é a reforma do corporativismo e do fortalecimento de uma estrutura burocrática. E aí a gente passa a ter um desenvolvimento, que a gente chama em economia, um desenvolvimento para dentro. Aí você começa a ter uma industrialização, aí você começa a ter uma produção que é preocupada com o consumo interno, e não mais com você apenas produzir para você vender para fora. Né? No período de império, a gente importava tudo. Se importava louça, se importava, inclusive dentro das louças, você importava privada, porque não se fabricava privada no Brasil. Se importava caixão de defunto. Você comprava tudo de fora. Por quê? Porque todos os esforços, todos os recursos humanos, todo o capital era voltado para você produzir para vender para fora, porque era mais lucrativo. E a partir de 1930 isso muda. Então a gente tem uma mudança estrutural na nossa economia. E aí o Estado muda também sua estrutura. E ele passa durante 30 anos, 34 anos, com uma dinâmica de uma produção de uma industrialização nacional, com todos os problemas que nós tínhamos no começo do século XX, mas com uma certa participação dos atores. E a partir de 64, nós temos uma mudança nesse processo de acumulação. Por quê? Porque o Estado se torna mais forte na economia. A intervenção do Estado passa a ser maior na economia. Né? Pô, como é que você está dizendo isso? Todo mundo fala que o golpe militar era para acabar com o comunismo, era um governo liberal, de direita. Sim, mas no Brasil, todo governo liberal gosta de ficar pendurado no Estado. Né? Quando você tem aquele modelo tecnocrático que, como eu falei no nosso último encontro, deixa de que, por exemplo, a negociação entre patrão e empregado não seja mais regulada pelo mercado, numa negociação entre as partes, porque os sindicatos estavam muito fortes. E você substitui isso por uma fórmula de uma lei que simplesmente aplica aquele índice na correção de todos os trabalhadores, independente da força do seu sindicato. Quando você faz isso, você tem o Estado interferindo numa relação de mercado que nem na ditadura Vargas ele tinha conseguido interferir. Quando você unifica todas as aposentadorias, seguindo um critério, que é um critério de não dar inflação,
Você tem uma intervenção sobre a poupança das pessoas, sobre a aposentadoria das pessoas, que em nenhum momento antes teve, porque antes isso era liberado no livre jogo do mercado. Né? Se você não gostou de um determinado plano de aposentadoria, se você mudasse de profissão, se mudasse de área, você também mudava. Veja bem, não estou dizendo que o livre jogo de mercados era o melhor, né? Porque esse modelo, por exemplo, de aposentadoria, de previdência, tinha muitos problemas e era claramente insustentável. Tá? Mas você fazer essas mudanças e várias outras mudanças que se faz na economia, inclusive a reforma administrativa, por meio do Decreto 200, fazer isso a partir de uma elite de funcionários que pensa, sem discutir com ninguém e sem estar aberto para o debate, como é que você vai mudar as coisas, é uma modificação em relação ao modelo que a gente tinha antes. Né? Então, o Estado também muda para você passar a atender essas demandas. Então, é óbvio que é uma simplificação isso que a gente apresenta. Né? Porque, se você olhar ano a ano, existem muitas diferenças. Ou, se você olhar um grande período, né, o patrimonialismo, eu falo que vai do descobrimento até 1930. São 430 anos. É óbvio que tem muitas fases ali. E a fase de colônia, é fase de império, é fase de república velha, é fase de cana-de-açúcar no Nordeste, é fase de mineração, ouro, nas Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, é fase do café em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, é óbvio que você tem muitas mudanças, mas o fundamental não se alterou, que é o quê? A dinâmica da economia brasileira. Isso não se altera de jeito nenhum. Só se altera em 1930. Então, a gente tem, na verdade, 430 anos de formação de uma economia autônoma. E todo esse período que a nossa economia não era autônoma é um período que é determinado pelo patrimonialismo, porque o Estado não precisava, não carecia necessariamente vamos dizer assim, de uma impessoalidade. Não carecia do que hoje a gente entende que seja um profissionalismo. Podia ser uma coisa amadora. Né? E aí é isso. Né? Bom, o que a gente vai entrar agora? Agora, então, a gente viu que nós tivemos todo esse período colonial, império, república velha, onde a nossa economia era voltada para a Europa, para vender para o exterior, e sempre priorizando um único produto. Também vimos que em 1930 isso aí muda. Né? A gente tem aí uma mudança. Por quê? Porque aí a economia passa a se desenvolver para dentro, vamos falar assim. O mercado consumidor brasileiro passa a ser o que dá o dinamismo nessa economia. A gente tem um desenvolvimentismo com forte participação estatal e autoritário a partir de 64. E esse processo se esgota em 1985, tá certo? No meio de uma enorme crise. De uma crise brasileira, mas também de uma crise mundial. E aí, assim, o que são os anos 80? Os anos 80 são uma década de transição, onde a gente onde, no caso brasileiro, a gente faz a transição para entrar nos anos 90 num novo ciclo, que é qual? O ciclo do neoliberalismo. Nos outros países, em final dos anos 70, esse ciclo neoliberal já estava instalado. Né? Em 1979, a Margaret Thatcher se torna a primeira-ministra da Inglaterra e começa a implantar lá um programa neoliberal fortíssimo. Em 1980, o Ronald Reagan é eleito presidente dos Estados Unidos. Até hoje, ele é um símbolo liberal nos Estados Unidos. Né? Em 1981, Helmut Kohl é eleito chanceler alemão, esse cargo que hoje está Angela Merkel. Né? Foi eleito um cara que propunha também uma guinada neoliberal.
Então, você já tinha isso. Na verdade, ao final dos anos 80, esse modelo estava até apresentando seus esgotamentos no mundo. Mas é quando ele chega aqui no Brasil. Tá? Então, o que nós temos aí de marcos importantes nesses ciclos históricos? Primeiro, a gente tem a crise do petróleo. Isso aí é um evento importantíssimo na história do nosso capitalismo. Né? Tem um primeiro choque em 1973 e um segundo choque em 1979. Por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque você tem um desenvolvimento capitalista que a gente sempre pensa nos Estados Unidos, por exemplo, como um exemplo de riqueza. Só que esse exemplo de riqueza, ele existe porque você mantém as outras áreas, né, como a América Latina, como o Oriente Médio, pobres. Então, para você ter uma gasolina barata, significa que você precisa pagar muito pouco pelo petróleo. E, efetivamente, depois da Segunda Guerra Mundial, o preço do petróleo era um preço baixíssimo. Né? E, em 1973, os países árabes, e mais o México e a Venezuela, descobriram assim, nossa, a gente pode elevar o preço e ganhar mais dinheiro. E isso, evidentemente, leva a um choque num sistema onde a força motriz de energia básica era o petróleo. Então, você aumentar 10 vezes um custo básico de produção como o petróleo é uma coisa que inviabiliza as economias. Então, nós tivemos um primeiro choque em 73 e tivemos um segundo choque em 1979. Então, são dois momentos muito importantes no fim daquele modelo de desenvolvimento que vem desde o pós-guerra. Nós temos ainda, no caso dos Estados Unidos, né, você tem ali um crescimento da economia japonesa, você tem um crescimento da economia alemã, né? Você tem alguns países cuja economia pareciam que, durante os anos 80, iriam suplantar os Estados Unidos. Né? Existem alguns filmes, tem filme do Charles Bronson, tem um filme chamado Chuva Negra, quando se começa a falar da Yakuza, a máfia japonesa, né? Tudo isso começa nesse comecinho dos anos 80. Por quê? Porque o Japão se torna uma coisa importante. Né? Se torna um país que parece que vai ser o principal país do mundo. Né? A Sony, nos eletroeletrônicos, né? A Mitsubishi. Né? Então, você tinha grandes empresas que dominavam a tecnologia de ponta. Né? E muitas delas migraram comprando coisas importantes nos Estados Unidos. Então, dava um pouco essa impressão de que os Estados Unidos não conseguiria manter a competitividade da sua economia. E o que então, o Banco Central dos Estados Unidos faz em 79? Ele aplica um choque de juros. Ele eleva a taxa de juros. E como os Estados Unidos é o emissor da moeda mundial, ao elevar a taxa de juros local, eles elevaram a taxa de juros no mundo todo e atraíram todos os capitais que antes estavam nos diversos países. Esses capitais foram para os Estados Unidos. A taxa de juros é o investimento mais seguro. Os Estados Unidos não vai quebrar em dólar, porque eles é que emitem o dólar, e a taxa de juros dele estava alta. Então, isso muda bastante a nossa economia. Ela começa a caminhar para o que a gente vê hoje. Né? A produção ela não é mais importante. Tanto que você vê, você pega, por exemplo, a Nike, é uma empresa importante no mundo. Ela é uma empresa americana, mas ela não produz nos Estados Unidos. A grande maioria dos carros, das montadoras norte-americanas, não produz nos Estados Unidos. Por quê? Porque não é mais a produção que é uma coisa fundamental. A gente precisa ver onde é que vai ter energia. Então, você tem ali uma demanda contra a poluição que faz com que eles joguem nos países pobres as indústrias sujas. Eles jogam nos países pobres as indústrias que têm menos organização sindical. Eles jogam nos países pobres produção de produtos de baixo valor.
Ao mesmo tempo, a parte financeira ela se concentra nos Estados Unidos e nos países ricos. Ao mesmo tempo, uma parte intangível, o marketing, o design, o desenvolvimento tecnológico, se concentra nesses países ricos. Então, você tem uma mudança. O aspecto produtivo ele deixa de ser importante, né? E o aspecto financeiro ganha. Obviamente, eu já falei que isso aí teve muitos problemas durante os anos 80 nos países ricos. E por que isso não entrou em colapso? Isso não entrou em colapso porque, em 1989, o regime soviético tem uma quebra. Ou seja, o modelo comunista, que era o grande opositor do modelo capitalista dos Estados Unidos, ele desaba, e aí você passa a ter um capitalismo que consegue, então, dominar o mundo sem ter nenhum tipo de oposição. E isso faz com que, apesar de todos os problemas que a gente pode falar desse período, né, a concentração de renda, os ricos ficando mais... o crescimento da miséria nos países mais ricos, etc., 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 você não tem uma diminuição desse ímpeto neoliberal. No caso brasileiro, o que a gente tem? Como reflexo dessas mudanças, né? Reflexo do choque dos juros, né? Com os Estados Unidos elevando as taxas de juros em 79, em 1982 a gente tem a crise da dívida externa da América Latina, quando grande parte dos países da América Latina se tornam incapazes de pagar as suas dívidas externas. E o Brasil foi um deles. Com isso, o Brasil passa a sofrer uma intervenção do FMI fortíssima. Em 1985, a gente tem, no meio de uma crise econômica, o fim da ditadura militar e o surgimento de um governo civil que, apesar de não ser um governo de militares, também não era um governo eleito pela população. Foi um governo eleito de forma indireta. E a gente tem, desde 1983, um crescimento da inflação num processo que dura mais de 10 anos. E vocês, que são novos, vocês não entendem exatamente qual é o grande problema da inflação. Não é que as coisas vão ficando mais caras, isso obviamente é ruim, prejudica muito, você passa cada vez a ter condição de comprar menos produtos, então isso aí é uma coisa ruim, óbvio, mas principalmente com o crescimento total da inflação, você deixa de ter noção de preço. Você não sabe nem dizer se um produto é caro ou é barato. Se vocês procurarem, por exemplo, em comerciais antigos no YouTube, vocês vão vendo lá aqueles comerciais que vão falando a respeito de frango, a respeito de imóvel, a respeito de carro. Você vai vendo os preços, são preços parecidos. São preços parecidos. No livro da Miriam Leitão, onde ela conta a história de combate à inflação, ela fala, você tinha um momento lá nos anos 80 que um brinquedo, que era uma cozinha de brinquedo, um fogão de brinquedo, custava o mesmo preço que um fogão de verdade. Então, você deixa de ter a referência dos preços. E aí você desorganiza toda a economia. E o Brasil passou aí, mais de 10 anos com uma crise muito forte, muito forte. Então, tudo isso aqui é para dizer que, verdadeiramente, como é que a gente vê nos anos 80 a nossa reforma administrativa, ou como que a gente vê a nossa burocracia nos anos 80. A nossa burocracia, ela precisava mudar, porque ela estava num processo de transição, não só uma transição brasileira, mas também brasileira, estava saindo da ditadura militar, mas era uma transição que todos os países do mundo capitalista estavam passando. E no caso brasileiro, tem um fato que eu digo sempre, que para mim, vou até botar aqui para vocês a imagem que eu coloquei, mas que para mim é o seguinte, é o grande exemplo
da nossa... É o grande exemplo do nosso dilema, né? Que foi a eleição do final dos anos 80. Em 1989, a gente elegeu um presidente da República, a população elegeu um presidente da República, pela primeira vez desde 1960. Tinha 29 anos que não se votava para presidente. 60 deveria ter eleição em 65, mas em 64 teve o golpe, então você não escolheu em 65, e aí passou 21 anos de ditadura, com os 4 anos iniciais, com os 3 anos iniciais, estava ali 24 anos, e com os 5 anos do governo Sarney deu 29 anos. Então, quando a gente chega no final do governo 29, quando a gente chega em 1989, a eleição para o segundo turno, ela é representada por esses 2 candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. E eu acho isso aí bastante expressivo. Por quê? Porque o Lula representava, naquela época, um modelo de Estado, um modelo de economia, um modelo de desenvolvimento que era mais uma retomada do modelo vigente nos anos 60, de nacional-desenvolvimentismo, ou até mais, de ampliação da estatização, um governo de esquerda. Ao passo que o Collor, no mesmo pleito, defendia um programa totalmente diferente. Era um programa de você voltar para o mercado, de você avançar em reformas neoliberais, numa visão... Então, ali, muito claramente, a gente tinha 2 caminhos para seguir, e escolheu-se um, que é o modelo neoliberal, onde a gente efetivamente entra num novo modelo econômico, num novo modelo de acumulação da economia. Mas, deixa eu só, antes de entrar nos anos 90, deixar uma coisa bastante clara, que é uma coisa importante, que nos anos 80, o texto do Frederico Costa, ele fala ali de algumas tentativas de reforma durante a Nova República. Ele tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, o Plano Cruzado paralisou tudo, depois você teve crise política. É verdade, mas a grande mudança que nós temos não é uma mudança de administração pública, mas é uma mudança de papel do Estado. E é uma mudança que foi dada pelo quê? Pela Constituição Federal. Um ano antes da eleição, foi promulgada a Constituição. E quando essa Constituição falava de Estado, falava de políticas sociais, de políticas públicas, ela muitas vezes falava de descentralização. Ou seja, falava de jogar tarefas, de jogar responsabilidades, de jogar recursos para os estados e para os municípios. A Constituição falava de democratização, falava de transparência e falava de controle social. Então, falava da necessidade de participação, falava da necessidade de conselhos. A Constituição falava muito fortemente de um papel do Estado na economia e na sociedade. E de um tema que era um tema muito famoso nos anos 80, quando se falava, porque no começo dos anos 80, como eu te falei, teve esse problema da dívida externa. E aí foi promovido na economia brasileira uma grande recessão, um grande arroxo para a gente poder pagar a dívida externa. E aí se começa a discutir o que a gente chamava na época do resgate da dívida social. Tudo bem, a dívida externa ela existe, mas também tem uma dívida social, que era expressa na desigualdade, na quantidade de analfabetos, na quantidade de pessoas sem atendimento à saúde, sem previdência, sem emprego. Então, o Estado teria um papel fundamental nesse resgate dessa dívida social. E o Frederico Lustosa da Costa, quando ele fala disso, ele tem um trecho que ele fala assim:
A Constituição de 1988 proclamou uma nova enunciação dos direitos de cidadania, ampliou os mecanismos de inclusão política e participação, estabeleceu uma larga faixa de intervenção do Estado no domínio econômico, redistribuiu os ingressos públicos entre as esferas de governo, diminuiu o aparato repressivo herdado do regime militar e institucionalizou os instrumentos de política social, dando-lhes substâncias de direção. Nesse sentido, a promulgação da Carta Magna representou uma verdadeira reforma do Estado. Entretanto, do ponto de vista da gestão pública, a Carta de 1988, no anseio de reduzir as disparidades entre a administração central e a descentralizada, acabou por eliminar a flexibilidade com que contava a administração indireta, que, apesar dos casos de ineficiência e abusos localizados em termos de remuneração, constituía o setor dinâmico da administração pública. O que ele está dizendo nesse trecho? Primeiro, é isso que a primeira parte, né, o primeiro parágrafo que eu falei para vocês, é isso que eu acabei de comentar. Né? A Constituição ela faz uma espécie de reforma do Estado, não pensando administrativamente, mas pensando qual é a função do Estado. E do Estado com todas as suas complexidades. Não só Estado, mas União, Estados, municípios, judiciário, legislativo, executivo, etc. e tal. Qual é a função deles? Então, ela pensa isso. E quando ela pensa isso, ela obriga depois a administração a correr atrás para viabilizar esse tipo de coisa. Agora, o que ele diz é... E aí ele retoma um tópico que a gente já falou que é uma constante na história brasileira, desde que você começa um processo de burocratização da nossa administração pública. Qual é a constante? É que você tem ilhas, né, o insulamento burocrático. Você tem ilhas de excelência com servidores públicos altamente capacitados, com muitos recursos, bem remunerados, e um grosso de servidores públicos que, na verdade, não contam com recursos, não contam com capacitação, não contam que a forma de seleção não é por concurso público, etc. Então, o que ela fez? Ela, por meio do regime jurídico único, ela acabou com essa dualidade. E ele diz, aí é ruim. Por quê? Porque essa parte que era insulada burocrática, né, essa parte que era dinâmica, que não era o aparelho do Estado, mas que era a administração indireta, as estatais, as hierarquias, as autarquias, as fundações, essa administração indireta perde flexibilidade. Porque o grande problema da nossa administração pública é ela ser bastante rígida. Então, essa aqui é uma questão que ele traz e que eu vou problematizar mais à frente, porque não é um problema, mas é um problema que eu vejo que a gente não tem muito como fugir dele. Já explico por quê. Agora, um outro problema que não está no texto do Frederico Lustosa da Costa, está no texto do professor Eduardo Fognani, é que também o presidente Sarney, a partir de um determinado momento da Constituinte, passa fortemente a trabalhar contra esse tipo de reforma, contra essa visão do Estado. Passa a trabalhar contra a descentralização de recursos para estados e municípios, passa a trabalhar contra a democratização das políticas públicas, e por aí vai. Sarney, em grande parte, é derrotado. Em grande parte, ele consegue reverter, mas numa parte ele é derrotado. E ele começa alguma coisa que o professor Fognani chama de Operação Desmonte, que é o quê? Bom, a Constituição diz, então, que a saúde é responsabilidade dos estados e municípios. Então, eu pego todos os hospitais federais e dou para os estados e municípios. Mas eu dou isso amanhã. A Constituição diz que não é mais responsabilidade do governo federal
executar tal política? Bom, então eu corto essa política e acabo com ela. E aí, com isso, começam a aparecer grandes buracos na nossa organização de políticas públicas. É o que ele chama de operação desmonte, né? Você tem cortes drásticos de uma hora para outra, justificando essa atitude em nome da descentralização administrativa. O que o autor diz é que o governo federal lava as mãos com relação a uma série de programas que ele vinha gerindo centralizadamente há mais de 3 décadas. E quando ele faz isso de uma hora para outra, jogando para estados e municípios, é óbvio que você desorganiza todo tipo de serviço. Então, veja bem, a teoria que eu estou trazendo aqui para vocês, que não é a teoria do Frederico Lustosa da Costa, é que a gente muda o nosso perfil de intervenção do Estado quando a gente tem uma diferente necessidade de acumulação da economia, quando a nossa economia muda, né? E aí, os anos 90 é um momento em que aquele modelo da ditadura militar ele já não funciona mais. Mas você também não tem nada para botar no lugar. Porque, como eu mostrei para vocês, a gente estava naquela. É Lula ou é Collor? Você está caminhando para o Estado ou para o mercado? Você está indo para a esquerda ou para a direita? Você está indo para o socialismo ou para o capitalismo? Né? Eram 2 opções. Então, você, obviamente, não faz uma reforma de Estado se você não sabe para onde você vai caminhar. Então, o que a gente olha, né, quando eu leio aquele texto do Lustosa, né, onde ele vai dizendo de todas as reformas da Nova República, e ele vai mostrando que você não consegue implementar nada, que as ideias surgem, mas elas não saem do papel, que elas começam a fazer e vão para trás. Você entende isso porque é o seguinte, você não tinha um projeto de Estado, porque você estava num processo de transição que não se sabia para onde ia. E isso só se concretiza em 1990. Aí, então, quando assume, em março, Fernando Collor de Mello, e aí ele traz toda a sua experiência, ou toda a sua experiência não, mas toda a sua proposta, né, de reforma do Estado. E aí, ao contrário do que a gente viu em outras formas, em outros momentos, né, uma proposta que tinha sido aprovada nas urnas. Né? Mas, e aí nós temos um grande problema, Collor não fez um governo tranquilo. Né? E, na minha opinião, uma coisa que a gente revê hoje, né, por uma enorme incompetência. Uma enorme incompetência neoliberal. Não do neoliberalismo. Depois nós temos o Fernando Henrique, que traz um governo neoliberal competente. Né? Mas uma incompetência da equipe toda. Né? O professor Luiz Gonzaga Beluso, um economista, diz que quando o Collor, no primeiro dia de posse, confisca a poupança, né, sendo ele um liberal, ou tendo ele um discurso de liberal, né, porque eu falei que no Brasil os liberais sempre botam o Estado na economia. Então ele diz que vai diminuir a intervenção do Estado na economia, vai liberar para o mercado, etc. e tal. A primeira ação do Collor foi confiscar a poupança das pessoas. E o Beluso diz, com isso, ele perde totalmente a credibilidade neoliberal. Né? E aí ele passa a toda ação que ele tem sempre ter uma suspeita de que é um falso governo liberal. Então, isso aí mostrou uma enorme incompetência, a forma como foi organizado esse confisco. Né? Você tem uma reforma administrativa que, por um lado, passava por privatizações, é o Collor que começa esse processo de privatização da economia, né? Mas ele faz umas coisas que são totalmente sem sentido. Por exemplo, ele estabelece que deveria demitir 20% dos trabalhadores públicos. Então, ele diz que cada órgão tem que demitir 20% dos trabalhadores, porque tinha muita gente ineficiente, muito funcionário público fantasma, muito... Mano, mas veja bem, isso aí não é uma realidade para todos os órgãos.
Certamente você tinha órgão que devia ter, sei lá, 50% de funcionário público, fantasma. Mas você tinha órgão que não tinha. Você tinha órgão que não era muito importante. O governo, ao longo do final da ditadura, ele foi salvando as empresas privadas, significa que ele foi comprando as empresas. Então, o governo administrava fábrica de pirulito, administrava motel. Tudo bem, mas assim, mas é central. Então, quando você manda demitir 20% dos funcionários da fábrica de pirulito e 20% dos funcionários do Banco Central, você está cometendo uma irresponsabilidade. Sem falar que os funcionários não podiam ser demitidos. A justiça impediu que a reforma ocorresse dessa forma. E aí os servidores foram colocados em disponibilidade. Foram para casa. Ou seja, era uma confusão. Era uma confusão. Além disso, nós temos o próprio discurso do Collor. É reconhecido que é o período assim que joga a autoestima dos trabalhadores lá embaixo, porque são marajás, porque são vagabundos, porque são incompetentes, etc, etc e tal. Então, obviamente, você não teve nenhuma competência para fazer uma reforma que andasse. Além disso, o governo Collor, que durou 2 anos e meio, mais ou menos, é um governo que foi todo marcado por turbulências políticas. E aí nenhuma reforma avançou. Mas o que o Collor teve de fundamental? O que ele teve de fundamental foi de estabelecer esse ideário neoliberal. Então, ele apontou para onde que a economia deveria se modificar, deveria caminhar. Quando vem o Itamar Franco, também um período muito curto, né? O Itamar Franco fica 1 ano e meio apenas, né? E aí o Itamar Franco, nesse 1 ano e meio, concentrado na questão de combate à inflação, não avança nem no programa de privatizações. Mas com o controle da inflação, ele consegue eleger o seu sucessor, que acaba sendo Fernando Henrique Cardoso, que aí sim começa a colocar em prática esse programa neoliberal de uma forma organizada. De uma forma, como é que eu vou dizer? Uma forma profissional. Então, nós temos privatizações que são feitas, as pessoas podem ser a favor da privatização, podem ser contra, não é isso que eu estou discutindo aqui. Estou só dizendo que era uma meta de governo e que ela foi executada. Nós tínhamos ali uma série de reformas que foram executadas. Nós não temos ali um período de turbulência. Ele consegue, inclusive, aprovar a sua própria reeleição. Então, são 8 anos de uma estabilidade. São 8 anos em que se implanta políticas públicas, políticas sociais. O SUS verdadeiramente começa a ser implantado durante o governo FHC. A proposta educacional começa a ser implantada durante o governo FHC. Tem um problema muito grave, que, como eu citei aqui o professor Eduardo Fagnani, tem um problema muito grave de você ter uma economia que caminha para um lado e as políticas sociais que deveriam caminhar para o outro. Então, uma contradiz a outra. E como a economia manda, novamente, você tem uma estruturação limitada das políticas sociais. Mas você tem alguma coisa sendo feita. Não o que foi o período Collor, que foi um período de alucinações totais. Bom, a FHC faz lá, então, implementa esse programa neoliberal, e uma das questões fundamentais é o que ele chama de reforma gerencialista. O que é a reforma gerencialista? Ele cria um Ministério de Reforma do Aparelho do Estado, Ministério de Administração e Reforma do Estado, que é o MARE, que lança um plano diretor de reforma do aparelho do Estado e que propõe uma mudança em 3 planos. Num plano institucional legal, através de reformas da Constituição, e existe efetivamente a Emenda Constitucional 19, que muda muita coisa,
e das leis do país, e aí o FHC consegue aprovar leis importantes com relação às organizações sociais, né, com relação à privatização e por aí vai. Precisa ter uma mudança no plano cultural, e aí uma coisa muito complicada, né? Através da internalização de uma nova visão de administração pública. E por que isso é muito complicado? Aquilo que eu falei, que eu não acho que a gente consiga mudar a questão da flexibilidade que o Lustosa falou. Porque, verdadeiramente, culturalmente, nós brasileiros, não somos a favor da flexibilidade na administração pública. As pessoas falam isso por um mecanismo sem refletir, eu imagino. Né? Porque o que significa flexibilidade na administração pública? Significa o seguinte: se eu sou o prefeito e eu vejo uma empresa de um amigo meu que vende mais barato, eu contrato ele. Essa é a flexibilidade do setor privado. É assim que funciona no setor privado. Se eu sou uma empresa e eu tenho uma outra empresa que eu acho que é mais barato, eu compro com ela. Se eu não gostei do cara por qualquer motivo, eu compro com outro. Isso é flexibilidade. E o setor público, ele não pode fazer isso. Pela nossa Constituição. Se tem regras de impessoalidade, então não posso contratar de algum conhecido meu que eu garanto que o trabalho é bom. Eu não posso contratar pessoas que eu sei que são competentes. Não, se a pessoa é competente, ela tem que fazer um concurso público. E quando se fala, a gente precisa ter flexibilidade no setor público, as pessoas falam flexibilidade porque ninguém pensa sobre isso. Mas é isso. Pensem aqui vocês, conversem em casa depois que acabar aqui, perguntem para os parentes, perguntem para todo mundo. Vocês acham que as pessoas que o governante acha que são as melhores, ele deve contratar e demitir os outros? Sendo flexível? Porque isso é flexibilidade. Você acha que o prefeito, que o governador, que o presidente, ele pode contratar a empresa que ele quiser? Isso é ser flexível. Então, verdadeiramente, a gente tem esse discurso de flexibilidade ao mesmo tempo que você vai aumentando as amarras do setor público. Por que você aumenta as amarras do setor público? Com a justificativa de você combater a corrupção, combater o desperdício, combater o mau uso do dinheiro público. Isso significa que você cria regras que acabam engessando o setor público. Só que você querer ter flexibilidade no setor público significa que você tem que me dizer que você não quer essas regras. A regra é a lei da licitação. Se você não quer a lei da licitação, que obriga todo mundo a apresentar proposta, que obriga todo mundo, que eu peço uma coisa, todo mundo tem que me dar um preço para aquela coisa, que, independente de quem for, empresa A, B, C, o critério é o menor preço, né? Que tem que estar com a documentação toda certa. Se a gente acha que isso não é importante, nós estamos falando de flexibilidade. Agora, se isso é importante, se o governo toma uma decisão e você que se sente prejudicado tem um prazo para recorrer, ou não é. Então, assim, verdadeiramente, a reforma do governo Fernando Henrique Cardoso, ela previa um plano cultural de internalizar uma visão de administração pública que fosse próxima da administração privada. Só que, quando você olha na prática, isso não avança, porque as pessoas, inclusive os governantes, todo mundo, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Né? Você vai dizer, não, vamos fazer aqui uma proposta que você... A coisa da contratação de funcionário. Não precisa mais de concurso público. Porque em empresa privada tem flexibilidade. Eles não fazem concurso público. Você manda lá o currículo e quem eles gostarem, eles escolhem. É assim, não é? E isso é flexibilidade. Mas a gente acha que é assim que deve ser no
no nosso modelo público, as pessoas que estão com poder de decisão, elas vão utilizar aquele Estado da forma que elas acham melhor? Então, esse é o grande desafio, e a gente não avança nesse projeto de garantir um Estado que se assemelhe ao setor privado, porque culturalmente as pessoas não aceitam isso. E, novamente, eu estou só constatando isso. Não estou fazendo julgamento de valor. Meu julgamento de valor é que não se deve aceitar mesmo, não. Seria um absurdo. O que a gente vê no setor privado muitas vezes, as pessoas que não são as mais competentes crescendo na empresa, a coisa familiar muito forte, o setor privado. Nossa, como é que o cara de estagiário é a vice-presidente da empresa? Aí você vai descobrir que o cara é filho do dono. É assim que funciona no setor privado. Não tem nada de meritocracia. Você achou... O patrão tem uma ideia que é uma ideia equivocada. Você fala isso, você é demitido. Ele só aceita pessoas que digam sim, senhor. Entendeu? Então, assim, eu não acho que deva ser, mas a proposta é você aproximar o setor público de uma eficiência do setor privado. E aí você precisaria mudar desse plano cultural, o que foi mal executado. E no plano de gestão, que é o terceiro plano da mudança, que é o plano onde a gente faz mesmo a reforma. E aí o plano ele tem três mudanças básicas. A primeira mudança é com relação ao tipo de propriedade. Então, até 1994, a gente falava de propriedade privada e propriedade pública. O que era de um particular era privado. O que era de todo mundo era público. Beleza? Mas a reforma coloca um novo tipo de propriedade, que é a propriedade pública não estatal. Ou seja, ele passa a entender que ONGs, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, que fundações, que sindicatos não são Estado, então não são propriedade pública estatal, mas também não são propriedades privadas, porque elas não têm necessariamente um dono. Não é nem que não tem um dono, porque todas as empresas com ações, elas já não têm mais, uma grande empresa não tem um dono. Mas o que tem no caso dessas propriedades públicas não estatais é que elas funcionam não para acumulação privada, e sim para promover o bem comum. Então, são as entidades sem fins lucrativos, elas não funcionam para ter lucro, elas funcionam para fazer boas ações, na área de educação, na área de assistência social, na área de saúde, não sei. Então, essa é uma primeira mudança. Uma segunda mudança que nós temos é que o governo faz duas diferenciações. A primeira diferenciação é o que é uma atividade principal e o que são atividades auxiliares. Então, vamos pensar a nossa UBS, o postinho de saúde. O principal ali é o trabalho do enfermeiro e do médico. São quem garante a saúde, do agente comunitário de saúde. Esses são as pessoas que estão lidando com a saúde. Mas existem atividades auxiliares, que são fundamentais para o postinho funcionar. Atividade de limpeza, atividade de segurança, atividade de recepcionista. Mas você não tem uma UBS para ter limpeza e segurança. Você tem uma UBS para ter médico, enfermeiro e agente comunitário de saúde. Então, existe uma divisão entre quais são as atividades principais e quais são as atividades auxiliares. E, ao mesmo tempo, ele faz outras 3 divisões. O que são atividades exclusivas do Estado, e o que são serviços sociais e científicos, e o que é a produção de bens e serviços para o mercado. Então, a Petrobras produz bem, gasolina e álcool, para vender no mercado. Um serviço de saúde, uma orquestra sinfônica,
é um serviço social ou científico, né? É diferente. Ele tem uma produção que é diferente de produzir gasolina. E quais são as atividades exclusivas de Estado? As atividades exclusivas de Estado, segundo a proposta, são aquelas atividades que todo Estado tem. É o serviço de polícia, é o poder judiciário, é o poder, é a diplomacia, né? Que mais tem? Arrecadação de impostos. Aí eles até nos documentos que embasam essa reforma, eles explicam, ó, todo Estado tem isso. Você vai no Império Grego, no Império Egípcio, você tinha uma justiça, você tinha uma diplomacia. Você vai na Idade Média, você tinha os arrecadadores de impostos, você tinha a segurança. Então, são atividades que só o Estado pode fazer. Tá? E por que eles fazem isso? Para chegar nessa figura aqui que eu vou apresentar para vocês. Espero que consigamos ver direito, que não é uma imagem das melhores. Mas o que nós temos aqui? Nós temos aqui nas colunas aquela divisão: atividades exclusivas de Estado, serviço social e científico, produção de bens de mercado. E nas linhas nós temos a diferença entre atividades principais e atividades auxiliares. Primeira coisa que eles preveem: atividades auxiliares, todas elas, é para ser terceirizado. Não tem por que o Estado ter faxineiro, ter segurança, ter motorista. Isso não é função do Estado. Isso aí era uma teoria que tinha a ver com a administração de empresa nos anos 80 e 90, que era uma teoria de terceirização, que era exatamente visando você focar os seus esforços e os seus recursos na administração do que interessa para a sua organização. E o restante você terceiriza para uma empresa de limpeza, que a atividade principal dessa empresa é limpeza. Então, eles vão estar ali sabendo como é que faz as melhores escalas, quais são os melhores produtos, onde é que compra os... Porque essa é a preocupação deles. E não seria a preocupação, por exemplo, da UBS. Então, eles dizem, atividades auxiliares você terceiriza. Produção de bens e serviços para o mercado, você privatiza. Não tem por que você ter o Estado produzindo bens para serem vendidos no mercado. Tá? E aí, nós temos na privatização uma série de problemas, principalmente do que a gente chama da privatização de monopólios naturais. Existem produtos que não permitem concorrência. A gasolina, você pode parar num posto da Petrobras, você pode parar num posto da Shell, você pode parar no posto Ipiranga, você para onde você achar melhor. Agora, a sua luz, você só tem uma empresa que te fornece. E não é porque nada foi mal feito. Em todo lugar do mundo, você só tem uma empresa de energia atendendo as pessoas. Porque você não pode ter concorrência, porque você não guarda energia. Se eles trouxerem 2 ligas de energia até a minha casa e eu só comprar uma, a outra é jogada fora. Então, energia é um bem, é um monopólio natural. Então, é um bem e serviço produzido para o mercado, mas a privatização é extremamente complicada. Né? Serviços sociais e científicos, serviços de saúde, de educação, de assistência social. Ele chama publicização. O que ele diz? Ele diz, isso aí não precisa ser organizado necessariamente pelo Estado. Pode haver formas não estatais de organizar esse serviço. Agora, não vai ser formas privadas. Por quê? Porque são serviços que não dão lucro. Então, ninguém que queira lucro vai montar uma orquestra, porque uma orquestra não dá lucro. Ninguém que queira lucro vai montar
um serviço de acolhimento de criança ou de idoso. Esse serviço não dá lucro para você atender todo mundo. Eu posso montar um serviço de atendimento ao idoso com preço caríssimo, que vai atender uma pequena parcela da população. Mas o serviço que todo mundo precisa, um serviço popular, isso não vai dar lucro. Então, eles dizem, esses serviços sociais e científicos, eles podem ser organizados, aí a gente entende por que criou aquela propriedade pública não estatal. Eles podem ser organizados por entidades públicas, mas não estatais, desde que eles sejam financiados pelo Estado. Ou seja, eu tenho um serviço de acolhimento de crianças ou de população em situação de rua, eu posso fazer um convênio com uma entidade social e eu pago para eles oferecerem um serviço. Aí eles vão ter a flexibilidade, porque eles podem demitir, porque eles não precisam fazer concurso, né? Porque, deixa eu só abrir agora um grandíssimo parênteses aqui para vocês, que é essa coisa da contratação dos trabalhadores. Na verdade, não é que haja um problema para você demitir o trabalhador. Isso não é um problema. A grande dificuldade que nós somos rígidos é você contratar o trabalhador. Então, a substituição é uma coisa muito complicada, né? O professor, no nosso caso, curso de administração pública da UFAL, o professor Renato se afastou em janeiro do ano passado para desenvolver atividades na reitoria. E a gente pediu para botar um professor no lugar dele. E até hoje, esse processo está rolando. Mas como você teve a pandemia, como você precisa abrir uma chamada e divulgar para todo mundo, aí tivemos, acho que uns 40 inscritos ou mais, então precisa fazer uma prova para todo mundo. Como você tem um processo que é lento, todo mundo que não concordar com a nota da prova pode pedir uma revisão, pode não sei o quê. Então, o resultado final é que assim, a gente está 1 ano e meio. Talvez fiquemos 2 anos sem a substituição daquele cargo. Então, na hora de você demitir um funcionário público, todo mundo pensa 10 vezes, porque a dificuldade não é você demitir, é você contratar alguém para colocar no lugar. Né? Então, é mais fácil você fazer um esforço para ver se esse cara não se adapta numa outra função. Porque você mandar ele embora para tentar buscar ele de volta, para botar um substituto daqui a não sei quanto tempo, é muito complicado. Então, é isso que, por exemplo, uma entidade pública não estatal teria maior facilidade para fazer. Né? E, por fim, nós teríamos aquelas atividades que são atividades exclusivas do Estado. Forças Armadas, polícia, judiciário, diplomacia, né? Os formuladores da política, né? Os gestores. Quem vai executar pode ser a entidade social. Mas quem vai formular a política tem que ser atividade exclusiva do Estado. Então, ali você tem o que eles chamam de atividade principal. Né? Veja bem, pessoal, o resultado estranhíssimo da nossa situação. A gente tem como efeito principal ter um núcleo central ou um núcleo estratégico que é incumbido de formular, supervisionar, avaliar a implementação das políticas públicas, né? A cúpula dos 3 poderes, o Ministério Público, é um núcleo central e estratégico. Você tem um núcleo, uma atuação descentralizada, que é quem executa, quer dizer, foi formulado pelo núcleo estratégico, mas quem vai executar as políticas, as atividades, são esse núcleo, esse plano descentralizado, que pode ser estatal, mas pode ser também entidade pública não estatal. E, por fim, você tem atividades que não são exclusivas do Estado. Né? E aí,
um problema que nós temos, e aí eles diziam claramente, você precisa, então, valorizar esse núcleo estratégico do Estado. Agora, o nosso grande problema é que assim, esse núcleo estratégico ele parte de um princípio verdadeiro. Essas funções todo tipo de Estado tem. Tá? Mas nós não estamos em todo tipo de Estado. Nós estamos numa democracia. Nós estamos numa democracia que prevê, que é republicana. Uma democracia republicana que prevê justiça social. Então, não são apenas esse núcleo de repressão, Forças Armadas, polícia, judiciário, Ministério Público, diplomacia. Não é só isso que é fundamental. Tem muito outras coisas mais que é fundamental. E pior, né? Eu sempre reclamei aqui que todas as outras reformas, desde a época de Getúlio Vargas, ela criava dois tipos de servidores públicos, né? Aqueles super dinâmicos, super capacitados, e aquela massa que, na verdade, era o Barnabé, que era o cara que não tinha tanta cobrança e não tinha tanto recurso. A atual reforma, ela cria 6 tipos diferentes. Né? Você tem o cara que é da atividade principal, da atividade exclusiva do Estado, atividade auxiliar de atividade exclusiva do Estado, atividade principal dos serviços sociais e científicos, atividade principal... Ou seja, você torna muito mais complexo e muito mais fragmentado o serviço público. Né? E o resultado... Bom, o resultado vamos começar a ver aqui agora. Bom, já está dando 8:20. Vamos entrar agora numa segunda etapa. E aí o resultado é o seguinte, nós temos, então, esse modelo que está nos guiando até hoje, essa é a nossa realidade. Tá? Se vocês pensarem, forem para a área social, vocês vão ver vários convênios, né, vários contratos de gestão, né, com organizações sociais. Essa é uma ideia dessa reforma. Isso não existia antes de 94. Não convênio com ONG, tá? Mas a gestão específica do serviço público. Né? Você não tinha isso. Né? Você tem uma casta de funcionários públicos que descolou totalmente da realidade. Então, quem é esse grupo aí do núcleo estratégico? O Poder Judiciário. Quando você pega os salários dos juízes, o piso, o cara que ganha menos, ganha o teto do salário, do funcionalismo. O cara ganha 50 mil, 100 mil por mês. Os caras têm lá 2, 3 meses de férias. Os caras têm, assim, coisas muito complicadas. Então, e eles acabam se percebendo como um grupo diferenciado. E que vai chegar no limite a esse desejo que eles têm de fazer política não para serem impessoais, que é o que eles deveriam ser, né, como funcionários públicos, mas sim para poder interferir e garantir os seus privilégios. E aí a gente vê isso nas Forças Armadas. Né? Nós temos desde a pressão das Forças Armadas sobre a eleição de 2018, até o fato do Exército verdadeiramente facilitar o acesso ao Exército e a doutrina do Exército de um candidato, que é o Bolsonaro, né? Até o fato de que hoje você tem mais de 6 mil militares ocupando cargos civis de administração pública. Né? Então, assim, você tem efetivamente isso que seria uma função estratégica, um núcleo do Estado, fazendo política. Né? Vai para o Poder Judiciário, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É um Poder Judiciário que, na verdade, não se preocupa em seguir as leis, mas sim em fazer a política para garantir os seus vencimentos, né? As suas remunerações totalmente descoladas da realidade do mundo. Então, é uma reforma que gerou muito mais problemas do que soluções.
porque a coisa cultural que ele tinha era você não se preocupar tanto com os processos e olhar mais os resultados, o que você está entregando para o cidadão. E, efetivamente, você não consegue fazer isso. Você continua olhando para os processos e essa é uma demanda da sociedade, não é uma coisa porque o funcionário público, porque não, é porque as pessoas querem o controle sobre os funcionários públicos, o que é correto. Você não pode deixar os caras sem nenhum tipo de controle, né? Bom, e como é que... Então, vamos entrar agora numa parte onde a gente vai ver como é que, nos últimos anos, vem a trajetória dessa burocracia. Então, a gente está falando de uma trajetória que, principalmente, vai estar olhando em todos os gráficos que a gente for ver, vai estar dada dentro desse contexto da reforma gerencial. Então, vamos lá. Primeiro texto que a gente vai falar é esse aqui. Chama De Parasitas às Palmas na Janela. Uma análise dos gastos com funcionalismo público. Esse texto é um texto muito novo, é um texto do ano passado, né? Eu tenho um vídeo sobre ele e um vídeo sobre o outro texto. Eu vou botar no Moodle para vocês a partir de amanhã, tá? Mas o que esse texto, por que você já vê que é do ano passado? Porque ele remete à fala do Paulo Guedes, o ministro da Economia, que no começo do ano passado chamou os funcionários públicos de parasitas, né? E remete também àquelas palmas nas janelas que foram dadas principalmente para os trabalhadores da saúde quando começou aquilo que a gente achava que era o pior momento da pandemia, né? Em 2020 a gente não sabia ainda como é que a gente ia estar hoje. Então, o que esses autores falam? Eles falam, ó, a gente está aqui com uma coisa que você fala desde que os caras são heróis, mas 3 meses antes você dizia que eles eram parasitas. O que está acontecendo que ninguém consegue entender? Então, eles levantam uma série de informações. Esse texto começa com coisas muito interessantes que são comparações internacionais. Quanto é que se gasta com funcionalismo público em relação, por exemplo, a outros países ricos, outros países com uma renda igual à do Brasil, né? Quanto se gasta per capita, né? O Brasil gasta muito com servidores públicos, né? Mas quando você olha o gasto com servidor, divide pelo número da nossa população, o Brasil gasta pouco. Gasta muito porque é um estado muito grande, né? Bom, alguns dados aqui que eu selecionei do que eles falaram. Primeira coisa importante que eles trazem é que você falar de Estado, de funcionário público, é um balaio de gatos. Você está misturando um monte de coisas. Por quê? Porque existem diversos tipos de funcionário público. Por exemplo, nós temos os funcionários públicos federais, os estaduais e os municipais, né, por nível de federação. E aí o que você vê aqui? Nós temos aqui, no amarelinho ali embaixo, né, temos ali uma relativa estabilidade dos funcionários públicos federais. Eles têm uma queda ali nos anos 90, quase nos anos 2000, cai um pouquinho, depois cresce, até 2010 cresce, e depois cai de novo, tendo mais ou menos o mesmo número em 2017 do que tinha em 86. Já em azul, a gente vê os funcionários estaduais. Você vê que teve um crescimento ali na metade dos anos 2000, mas um crescimento bem leve, bem leve. E você tem em vermelho os funcionários municipais. E aí você vê que é aí que cresce o funcionalismo público. Tá? Então você percebe, em 1986, nós tínhamos algo em torno de 5 milhões de funcionários públicos. Agora, em 2017, tinha algo em torno de 11 milhões. Então, mais do que dobrou. Mas você vê, no nível federal, não dobrou. No nível estadual, não dobrou. Né? Dobra mesmo no nível municipal, que, como eu falei, na Constituição, diz que é onde vai ser executado o serviço público. As escolas municipais, as UBSs, são os agentes comunitários de saúde, né? São todos os serviços que são oferecidos para a população,
todos os serviços de assistência social são municipais. Você não tem serviço federal ou estadual de assistência social. Então, todos os serviços, o grosso dele está no município. E esse período é exatamente esse período em que você está estruturando o SUS, você está estruturando o SUAS, você está implantando a reforma da educação, né? Então, é esse período que, obviamente, cresce o número de funcionários públicos municipais. Então, nossa, a gente tem aqui um crescimento absurdo no número de funcionários públicos no Brasil. Então, peraí, a gente não tem crescimento no funcionário público federal, tem um crescimento pequeno de funcionário público estadual e tem um crescimento muito grande de funcionário público municipal. Então, são 3 situações diferentes, olhando por nível federativo. Esse outro gráfico aqui, eles olham por poder da República, executivo, legislativo e judiciário. A gente vê lá, ó, começa em 86, tem algo em torno de 5 milhões. 2017 tem algo em torno de 11 milhões. É o mesmo gráfico. Só que a divisão agora é executivo, legislativo e judiciário. Você percebe que, para o final dos anos 2000, você começa a ver ali uma participação maior do judiciário, maior dos funcionários do legislativo. Tá? Mas, quando você olha tudo, é muito pequeno. Basicamente, nós temos trabalhadores do executivo. Mostrando o quê? Mostrando que essa estruturação da política, o serviço que é oferecido ao cidadão, é que demanda esse serviço público. Porque no judiciário são todos uns marajás que não trabalham, não sei o quê. Então, mas se você cortar todo o judiciário, que é impossível, você vai diminuir muito pouco o emprego. O emprego está no executivo, e está no executivo dos municípios. Né? Porque daí você pode ainda criar outros tipos de separação. Os executivos municipais, executivos estaduais, executivos federais, legislativo municipal, estadual, federal, judiciário, e por aí vai. Né? Então, primeira coisa, a gente precisa ter essa modificação, e você percebe, sim, que nós temos um crescimento expressivo, mais do que dobra o número de funcionários públicos no Brasil entre 1986 e 2017. Mas com a ressalva de que é nesse período que a gente estrutura as nossas políticas sociais. A saúde, a educação, a assistência social, o esporte, tudo isso é estruturado dessa forma. E esse crescimento que nós temos é um crescimento no executivo, quem está oferecendo esses serviços sociais, e principalmente nos municípios. Aqui você veja só, voltamos àquela história de federal, estadual e municipal. E ele faz o primeiro gráfico aqui com a linha tracejada, é a remuneração média. E o segundo gráfico, que é pontilhado, é a mediana. Né? Vocês já viram isso aí com o companheiro Lucas. Né? São aqueles salários mais frequentes. Você percebe também que nós temos um crescimento de salário para todos os níveis, os trabalhadores federais, estaduais e municipais. Mas é diferente. Você vê aqui, os trabalhadores municipais são os que menos ganham, em média, e na mediana. Os estaduais tiveram uma queda muito grande no começo dos anos 90 e vão se recuperando aos pouquinhos. Os federais tiveram uma queda muito acentuada nos anos 90, eles se recuperaram melhor ainda. Mas você vê que nós temos aqui um processo que não tem nenhuma grande explosão. Quando você olha os salários por poder, você percebe o seguinte: no legislativo, você teve queda. O salário real em 1986 era maior do que em 2017. No poder executivo, o crescimento foi muito pequeno. Onde nós tivemos um crescimento grande foi no poder judiciário. Nós já sabemos, né? Acabei de falar. Então, o que eles dizem? Eles dizem, quando você olha para o nosso gasto geral, a gente gasta muito. Mas por que a gente gasta muito? Porque a gente é um país de renda média, não somos um país rico,
e nós optamos por dar serviços públicos para a maioria da população. Então, isso faz com que, tendo uma população enorme, você gaste muito. Não é que você tem excesso de funcionário, que você tem excesso de funcionário, que você tem desperdício de funcionário, que você tenha altos salários. É claro que você pega aqui o nosso maior salário, em média, em 2017, está no judiciário 12 mil por mês. Que é um salário médio. Nós sabemos que tem pessoas que ganham muito acima disso e muito abaixo disso. Tá? Mas esses salários muito acima disso são poucos salários. São poucos salários. Não é pouco salário, não, porque eu vi, os deputados ganham muito. Sim, mas são 530 deputados e 80 senadores. E nós acabamos de ver que nós temos 11 milhões de trabalhadores. Então, o serviço público, ele, na média, remunera pouco. Tá? E, na média, ele demanda muitos trabalhadores. Por quê? Porque ele oferece muitos serviços. Isso é importante porque significa que toda proposta de diminuição do número de trabalhadores do setor público necessariamente vai ser acompanhada da diminuição da oferta de serviços públicos. Mesmo aqueles serviços que a gente não reconhece, a vacinação, a vigilância sanitária, que em períodos que não são de pandemia a gente não reconhece que existem, mas eles existem e são feitos por isso. Exatamente por você querer botar uma vacinação em todo o Brasil que você tem uma necessidade de uma estrutura que é cara no geral. Mas quando você divide o custo dessa estrutura pelo número de habitantes, você vê que é muito pouco. Bom, o segundo texto que eu trago é esse, Profissionalização da Burocracia Federal Brasileira, de 95 a 2014. Esse texto aqui já é mais antigo, ele é de 2017. Está falando de um outro período. O primeiro texto falou de 86 a 2017. Esse aqui fala de 95 a 2014. E, principalmente, aqui fala apenas da esfera federal. Também traz ali bastante coisas interessantes. Eles falam de profissionalização em 6 níveis. A escolaridade, os cargos de confiança, o emprego, o salário, várias coisas. Os controles, o avanço por mérito. Eles vão levantando tudo isso. Eu trouxe aqui alguns dados apenas. Aqui é o quantitativo de servidores civis ativos do Poder Executivo. Tá? Veja bem, quando a gente viu no outro gráfico, a gente viu que existia quase que uma estabilidade, no poder federativo, no poder federal e no executivo. Agora a gente vê aqui que você tem uma queda que vai de 1995, de 1988 até mais ou menos 2003. Você tem uma queda muito grande nos servidores do Poder Executivo Federal. E a partir de 2003 você começa uma recuperação, mas que nós chegamos em 2014 com menos servidores do que haviam em 88. Então, quando você pensa ali, aquele quadro geral de todos os níveis de governo, a gente viu os servidores federais, além do Executivo, tinham do Legislativo e do Judiciário Federal. Mas você via ali uma estabilidade. Isso por quê? Porque você teve uma queda no número de servidores durante um período muito grande. E uma recuperação que ocorre já no governo Lula, porque também você passa a ter um outro tipo de demanda para o Estado. O governo Lula foi um governo que claramente dizia que o Estado tinha que agir para promover o desenvolvimento econômico e as políticas sociais. Então, isso obrigou que o governo contratasse mais pessoas. Não é uma mudança da nossa economia. Nós continuamos ainda numa economia principalmente neoliberal. O governo Lula não retrocedeu nas privatizações, na lei de responsabilidade fiscal, não retrocedeu nessas coisas. Ele apenas entendeu que
se o Estado vai funcionar, ele precisa ter gente para botar ele para funcionar. Então, ele recupera, mas veja que nós não chegamos nem ao nível inicial da nossa série. Aqui, olha aqui outra coisa interessante. Por que esse gráfico é interessante? Porque essas duas linhas é da remuneração dos servidores. Então, também estamos falando de servidores civis, Poder Executivo Federal. É uma parte do que a gente viu antes no outro texto. Mas esses servidores civis, eles dividem em dois grupos. O grupo que tem maior salário, que é essa linha mais escura, é o núcleo estratégico, que a gente acabou de falar. Então, você perceba que mesmo falando de Poder Executivo do governo federal, ainda você pode separar os servidores em núcleo estratégico e o plano geral de cargos. E o que a gente consegue observar? O plano geral de cargos, na verdade, não teve um aumento no período. Entre 1996 e 2014, o salário real, corrigido pela inflação, caiu até, era 4.300 no começo e passou a 4.250. E com um período de queda que vai ali até 2004, 2005. Só depois começa a se recuperar. Agora, os servidores civis do núcleo estratégico, diplomacia, Receita Federal, Polícia Federal, Poder Judiciário, né, o analista de gestão, né, os formuladores das políticas, esses passam de 10 mil, tem uma queda ali até 2003, né, para ganhar um salário comparável em torno de 7.500. Depois eles têm um crescimento enorme, mais do que dobra, até 2009. E depois começa aí um período sem reajustes, que a inflação vai comendo um pouco o valor real desse salário. Mas mesmo em 14 mil reais, que é o valor que eles recebiam em 2014, em média, né, você tem um crescimento de 40%. Então, a gente pega aqui os profissionais. Eu falei que o plano lá do FHC, ele dividia os profissionais em categoria. Aquela categoria que era do núcleo estratégico, a categoria principal, ela conseguiu, no período, aumentar em 40% seus rendimentos. E os outros servidores, eles mantiveram quase o valor, tiveram até uma pequena perda, mostrando como você faz uma diferenciação. Então, quando a gente está falando, porque o problema no Brasil são os servidores públicos, que servidor público você está falando? Servidor público do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário? Do município, do Estado ou da União? Do núcleo estratégico ou do plano geral de cargos? Tudo isso tem diferença. Agora, uma coisa importante que eles mostram é isso. Você tem aqui o gasto, essas barras são o gasto com os servidores públicos. Então, nós temos um crescimento no número de servidores públicos e temos um crescimento do salário deles. Claro que é variável isso, mas está crescendo. Então, esse gasto cresce. Agora, uma coisa importante é essa linha. Essa linha é o quê? A despesa do pessoal da União em relação ao PIB. E eu não falei isso, mas no primeiro texto eles têm um gráfico semelhante. E você vê que esse gráfico é estável. Por quê? Porque você cresceu e aumentou os salários, cresceu o número de funcionários e aumentou os salários no período que a economia estava crescendo. No período que os salários do setor privado estavam crescendo. No período que o emprego do setor privado estava crescendo. Então, na verdade, você não teve um aumento da despesa do pessoal na União e nem nos demais níveis de governo. Por quê? Porque isso aí já aconteceu num período de expansão do PIB. O país foi ficando mais rico, o Estado foi arrecadando mais e aí passou a oferecer mais serviços. Né? E, por fim, esse dado aqui, com relação ao nível de escolaridade dos cargos que são abertos. Tá? Aqui, o primeiro, mais clarinho, lá em cima, são os cargos que exigem ensino médio ou ensino técnico. Eles vêm caindo desde 1997 até 2003.
depois eles dão uma estabilizada. Tá? E o outro, embaixo dele, são os cargos que exigem pelo menos nível superior. E você vê que eles estão estáveis, e a partir de 2003 eles começam a crescer, e a partir de 2012 eles passam. Né? Você passa a abrir mais cargos de nível superior do que cargos de nível médio. O que mostra o quê? Que você tem efetivamente os novos concursos priorizando níveis de escolaridade e níveis de responsabilidades maiores. Né? Ou seja, o texto, né, sobre a profissionalização do serviço público, eles vão dizendo, ó, essa profissionalização ela vai sendo cada vez mais exigente já na entrada. Porque o cara que em 1997 entrou num concurso de nível médio, ele pode ter tanto nível superior, pode ter doutorado, mas fez o concurso de nível médio, ele pode fazer isso, quanto ele podia ter um nível médio, e ao longo do tempo ele foi ganhando escolaridade, fez uma faculdade, por aí vai. Isso não está nesse gráfico, é só aonde que o cara entra. E você vê desde sempre que ensino fundamental é muito pouco exigido. É muito pouco. Os concursos que exigem uma escolaridade fundamental, ou seja, os trabalhos mais simples, com menos responsabilidades, eles são os menos criados. Né? Então, com isso, eles concluem que nós temos, efetivamente, um avanço na profissionalização do serviço civil do Poder Executivo Federal. Certo, meus caros? Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Muito obrigado. Até a próxima, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite, se cuidem.